Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Marcos, no capítulo 5. Eu compartilhei essa palavra já tem algum tempo, no grupo de jovens, e eu estava considerando em que momento compartilharia também com os irmãos do domingo. Marcos 5, e nós leremos do 1 ao 20. E assim atravessaram o mar, e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: "Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus já havia lhe ordenado: "Sai deste homem, espírito imundo." Todavia Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos nas cidades e nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o: "Vai para a tua casa, a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti." Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos revele esta palavra no coração, que o Senhor transforme as nossas vidas, Deus, que nós não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, que verdadeiramente teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e livre as nossas almas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a maior parte dos cristãos já conhece bem essa história, em algum momento já leu, já ouviu, e é uma história muito intrigante, porque Jesus acabou de enfrentar uma tempestade na travessia ali de barco, acalmou a tempestade, e ele vai para esta região, a região pagã, a região de Gadara, ou a região dos Gerazenos, que é do outro lado do mar da Galileia, ou também conhecido como Lago de Genezaré, e vai lá para libertar, de acordo com aquilo que nós lemos, um homem. Ele estava com uma multidão do outro lado do lago. Ele cruza aquele lago, e ali acontece uma tempestade, ele acalma a tempestade, e ele vai então para o outro lado, e quando ele chega lá, ele vai exclusivamente por causa de um homem. Jesus expulsa os demônios daquele homem,
e manda esses demônios para uma manada, que diz o texto. Mas se você se lembrar das tuas aulas de substantivo coletivo, na escola, a gente vai lembrar que coletivo de porcos é vara. Coletivo de porcos é vara. Então, olha só, quando isso acontece, os porcos, então, com os demônios se precipitam e vão para o abismo. E justamente o que acontece? O povo, ao invés de agradecer a Jesus, acontece uma coisa muito intrigante. Jesus acaba de libertar um homem que há muito tempo estava possesso de demônio. Justamente o que acontece? Aquele povo, Jesus expulsou os demônios e o povo expulsou Jesus da cidade. Pensa que coisa mais esquisita. Como é que pode um homem libertar um outro homem que atormentava a cidade toda, uivando, andando por toda aquela cidade, gritando por todo aquele lugar, atormentando os moradores? E quando aquele povo é liberto de toda aquela opressão, daqueles 2.000 demônios que habitavam o corpo daquele homem, eles expulsam Jesus da cidade. Como é que é isso, gente? E por que os porcos, né? O que tem a ver os porcos? E por que o homem justamente pediu para seguir a Jesus e ele disse não, sendo que Jesus já tinha dito sim para muitos? Eu costumo falar que a gente lê um texto e fazer interpretação de texto é sobre nós fazermos muitas perguntas para o texto também. Jesus não estava passeando aleatoriamente, e quando ele se percebeu, ele estava na região de Decápolis, lá em Gadara. Não, ele foi intencionalmente para aquele lugar. Ele foi para Decápolis, né? 10 cidades greco-romanas, 10 cidades pagãs, intencionalmente. O lado ocidental do Mar da Galileia era um lugar de ocupação principalmente judaica, habitada mesmo pelos judeus. Só que o outro lado, o lado oriental, que é o que nós estamos nos referindo aqui, era uma região gentílica, habitada de povos pagãos, de origem, como eu já falei, greco-romana. Povos impuros, que tinham deuses pagãos, costumes pagãos, que tinham o hábito de se banhar nus nos banheiros públicos e nas fontes públicas também. Então os discípulos não queriam ir para aquele lugar. Quando nós lemos esse texto aqui em Mateus 8, nós vamos ver que Jesus disse que eles iriam para o outro lado do mar, e um dos discípulos chega a dizer que primeiro deixasse que ele fosse enterrar o seu pai. E Jesus lhe responde e diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então eles não queriam ir para aquela região. Quando eles se lançam no mar, Jesus, cansado de atender a multidão, ele vai para o fundo do barco e ele dorme. Uma terrível tempestade lhes sobrevém. E os discípulos eram homens bastante experimentados já no mar. E sabiam que aquela região era uma região comum de haver tempestades. Vinha por causa do degelo do Monte Hermon. Nós falamos tanto sobre o Monte Hermon na semana passada, né? O maior monte daquela região. Então acontecia o degelo do Monte Hermon e ele se encontrava com a evaporação quente do Mar da Galileia. Aquilo fazia com que gerasse um ambiente propício para a formação de tempestades. Aqueles discípulos sabiam a respeito disso aqui. Aqueles homens não se assustavam à toa, mas aquela tempestade parecia prenúncio de que talvez não fosse uma boa coisa a gente ir para aquele outro lado lá. Gadara era uma cidade cosmopolita, uma cidade sofisticada, com templos, com construções belíssimas, onde se produzia filósofos, onde se produzia poetas, artistas. Então Jesus, ele não cruza exclusivamente uma fronteira territorial, mas ele também cruza uma fronteira étnica, uma fronteira cultural, a fim de se encontrar com um homem que morava, pasmem, no cemitério. Nas escavações que foram feitas naquela região, encontraram vestígios de ossos de porcos, o que levou a entender que os porcos faziam parte da dieta local.
Fazia parte da alimentação daquele povo. Eles comiam porcos, algo que não era permitido para os judeus. Se você pegar o texto de Levítico, no capítulo 11, a Bíblia fala que os judeus não podiam comer porcos. E eu fiz essa conta, gente. Um porco, custava cerca de 4 a 5 denários. Um denário era o dinheiro de um dia de trabalho. Então, um porco custava em torno de 4 a 5 denários. E 2.000 porcos? Eu fiz a conta na calculadora também, porque eu sou péssima de matemática. 2.000 porcos são 10.000 denários. 2.000 porcos, 10.000 denários. Ou 27.397 anos de trabalho do trabalhador comum. Agora você imagina você trabalhar por 27 anos e 397 dias. Eu falei que eu sou ruim de matemática. Se você não tinha acreditado, está aí a prova junto. Agora pensa o que é você trabalhar por quase 28 anos e tudo aquilo que você conseguiu ajuntar, num único dia, você perder. Um soldado romano ganhava cerca de 225 denários por ano, equivalia a mais ou menos 44 anos de serviço militar. 10.000 denários, ou 2.000 porcos, era uma fortuna. Era muito dinheiro aqui. E assim que Jesus chega lá na cidade de Gadara, justamente quem é que vem recebê-lo? O endemoniado. Vem o endemoniado para lhe dar as boas-vindas. E ele já chega respondendo a pergunta dos discípulos. O que os discípulos perguntaram? Se perguntaram dentro do barco, quando Jesus acalmou a tempestade: quem é esse que até o vento e o mar se lhe obedecem? Eles perguntam: quem é esse? O endemoniado chega respondendo. Ele fala assim: que queres de mim, ó Filho do Altíssimo? Os discípulos tinham perguntado isso antes, e os demônios chegaram respondendo: a criação se submete a Deus. Os demônios se submetem a Jesus. Talvez nós sejamos o único grupo que tem dificuldade de se submeter ao senhorio de Cristo. Agora, quem era esse homem aqui? Esse gadareno? O que a Bíblia diz a respeito dele? O que a Bíblia fala a respeito dele? Se você mergulhar no texto, você vai ver algumas características. A Bíblia fala que ele vivia entre os sepulcros, que ele vivia entre as tumbas, que ele vivia entre os mortos. As pessoas tentavam prendê-lo de alguma forma, tentavam acorrentá-lo, tentavam algemá-lo, mas ele arrebentava as correntes, arrebentava as algemas. Gente, pensa na força. Ninguém conseguia segurar esse homem. O mesmo texto em Lucas vai dizer ainda que ele vivia nu, gritando de dia e de noite, se esfolando e se cortando com lascas de pedra. Provavelmente ele vivia ensanguentado, ferido, e quem sabe atraindo inclusive moscas nas suas feridas. As tumbas naquela época eram feitas de rocha calcária, né? Eles escavavam as rochas calcárias nas colinas. Vocês lembram do túmulo de Lázaro, ou o próprio túmulo de Jesus, que era escavado na rocha e colocava então uma pedra na frente? Imagina, ele vivia lá dentro, com os mortos, convivia com o fedor, convivia com a decomposição, convivia com a podridão. Esse homem foi expulso da comunidade dos vivos, a ponto de habitar na comunidade dos mortos. E era assim que ele vivia, entre a vida
e a morte, e sem pertencer completamente a nenhuma destas duas comunidades, a nenhum destes dois universos, nem bem vivo e nem bem morto, um morto-vivo. Aquele homem vivia nu, aquele homem vivia pelado, e a gente nem está falando daqueles programas de sobrevivência do estilo Largados e Pelados, para quem já viu esses programas de sobrevivência. Queridos, a nudez, naquele contexto, era a imagem de humilhação humana, porque os escravos, quando eles eram vendidos nos mercados, eles eram exibidos nus. Os prisioneiros de guerra, eles também eram despidos. Isso quer dizer que aquele homem já tinha perdido toda a sua dignidade. Toda a sua dignidade. E qual era o seu nome? Ele tinha nome de gente? Qual era o nome daquele homem? Nem mesmo identidade de gente ou nome de gente ele tinha. Não tinha um nome de família. O seu nome era o nome do demônio que o dominava. Legião. Esse era o seu nome. Então, lembrem disso. O poder que nos governa é o mesmo poder que nos confere identidade. Se você é de Cristo, você é cristão. O poder que nos governa, aquele poder que nos domina, também é aquele que nos confere identidade. Quem nos governa? Eis de quem nós somos. Quem nos governa? Só que a gente tem que se lembrar que aquele endemoniado era filho de alguém, possivelmente irmão de alguém, quem sabe se primo de alguém, e que talvez alguém chorava por essa pessoa. Eu sempre penso nisso quando eu vejo os andrajosos e os mendigos que moram na rua, que bebem, usam drogas e ficam caídos debaixo das marquises. Teve uma época que eu e o Evert, nós fazíamos uma espécie de grupo pequeno, toda sexta de manhã, às 6 da manhã, lá no Itália. E a gente ia lá para se reunir com os puxadores de carrinho, que são os catadores de reciclável. E a gente se reunia ali com eles toda sexta-feira, durante um pouco mais de um ano, para falar do amor de Deus, para levar um estudo bíblico para ele. Nós conhecemos muitas histórias, e infelizmente até mesmo teólogos nós conversamos, 2 que eram formados ali em teologia, nós conversamos, e eu não estou falando infelizmente por causa de não haver dignidade no trabalho, porque o trabalho é digno, mas infelizmente porque quando nós os conhecemos, eles já estavam muito longe dos caminhos do Senhor, muito longe dos caminhos do Senhor. Legião era uma unidade militar romana, com cerca de 5 a 6 mil soldados. A legião militar daquela região era conhecida como 10ª Legio Fretensis, ou a 10ª Legião do Estreito, que tinha sido fundada cerca de 40 anos antes de Cristo, por aquele que viria a ser o imperador Augusto, e que desempenhou um papel essencial na queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Um dos símbolos dessa legião era o porco selvagem. Um símbolo usado para humilhar a população judaica, porque o porco era um animal impuro, de acordo com a lei mosaica, de acordo com Levítico 11, o porco era o símbolo dos opressores, dos dominadores romanos. Então, qual que é o entendimento aqui? Assim como os demônios dominam o homem, acabando com a sua identidade, acabando com a sua dignidade, com violência, com opressão, também os romanos dominam a terra. Porque naquela época nós estamos falando de Império Romano. Império Romano. Quando a gente lê no livro de Daniel,
quando o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele vê uma estátua, e essa estátua tem cabeça de ouro, peito de prata, tem ventre de de bronze e pernas de ferro. Quando chega nas pernas de ferro, está falando a respeito do Império Romano. Vai falando a respeito de 4 impérios e a sucessão de 4 impérios. O Império Babilônico era a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, o peito de prata, o bronze é representado pelo ventre, ou melhor, o ventre é representado pelo bronze, é o Império Grego, de Alexandre o Grande, e depois a sucessão, o Império Romano, que é o que a gente está falando aqui, pernas de ferro. Então vai falar de um governo como o ferro, um governo brutal, um governo violento. O texto de Daniel vai falar assim, Daniel 2:40. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. O Império Romano era um governo militar agressivo, truculento, cruel e piedoso. O cristianismo floresceu dentro deste império, um governo que se impunha pela intimidação e pela força. Pela intimidação e pela força, e assim também é o governo dos demônios sobre o ser humano e sobre aquele gadareno, correntes, algemas, violência e escravidão. Já teve a oportunidade de ver uma pessoa possessa de demônio? É muito triste e é muito doloroso. Percebam que a história vai fazendo uma relação entre o governo humano, entre o governo romano e o governo das trevas. E isso vai nos levar para o texto de Tiago no capítulo 3, versículos 14 e 16, que diz assim: no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Dani, você quer dizer que pessoas invejosas, amarguradas, egoístas, ficam possessas de demônios? Não sei. A verdade é que a Bíblia não apresenta uma espécie de fórmula que descreva de que maneira que a pessoa chega nesse ponto. O que eu quero expor é que existe uma relação entre a sabedoria humana e a maligna. E o texto deixa bem claro que nós não devemos nutrir, incentivar, encorajar esse tipo de sabedoria. O termo original para abrigar é segurar, agarrar-se, possuir ou prender-se. Nós não devemos alimentar no nosso coração nenhum tipo de inveja. Não devemos abrigar no nosso coração nenhum tipo de sabedoria maligna. Os versículos que nós lemos em Tiago nos orientam que nós não devemos guardar esse tipo de sentimento nos nossos corações. Inveja, amargura, ambição egoísta, porque são disposições terrenas e demoníacas. Em algum momento, nesta jornada, todos nós já tivemos que lidar ou temos que lidar com esses sentimentos. E a maneira correta de lidar com eles é arrependimento. A gente não engaveta, a gente não coloca debaixo do tapete, a gente não esconde atrás do sofá, nem naquele armáriozinho que a gente não mexe. A gente confessa e a gente pede ao Espírito Santo que gere arrependimento nos nossos corações. E agora voltando para Gadara, nesse episódio, acaba acontecendo algo incrível. Os demônios imploram a Jesus, isso está tanto em Lucas quanto em Mateus, que não os faça sair daquela região, que não os envie para o abismo. E nesse momento, na colina, ali do lado, tinha uma manada com 2.000 porcos.
E os demônios rogam a Jesus que fossem enviados para eles, para aquela manada. E o termo aqui é paracaléu. Gente, é um termo usado em figura de tribunal mesmo. É a mesma maneira como um prisioneiro ou como um réu está diante do juiz, impotente. E o juiz tem toda a autoridade sobre ele para fazer da vida dele aquilo que ele quiser. Então os demônios estão completamente aqui rendidos, impotentes e sem terem o que fazer. E Jesus permite. Os demônios vão para os porcos vão para o precipício, se lançam ao mar e morrem afogados. Agora aquela pergunta que poucos fazem. E eu já fiz essa brincadeira antes, está vendo como pouca gente faz essa pergunta? Quem é o dono desses porcos? Porque ele não aparece aqui. Ele acabou de perder uma fortuna. E ele não aparece. Jesus estava em um território gentílico, fronteira com o território judeu. E tinha muitos judeus que viviam em território gentil ou em território pagão por causa de aproveitar uma melhor oportunidade financeira. Vocês lembram de Elimeleque, marido de Noemi, o sogro de Ruth e Orfa? Houve escassez de comida em Belém. E o que Elimeleque fez com a sua família? Vão para Moabe, território gentil, região estrangeira. Por quê? Gente, acontece que a terra era herança que Deus tinha dado para o povo. Era a terra prometida. A terra não era somente um patrimônio herdado. A terra era um símbolo pactual, um símbolo de que Deus tinha aliança com o seu povo. Por 40 anos Deus falou: eu lhes darei esta terra, eu lhes darei uma herança. Esta terra é símbolo da aliança que eu tenho com vocês. E Elimeleque, por causa de uma condição financeira melhor, ele abre mão da sua participação na aliança, ele abre mão da sua identidade e ele vai embora. Na época era até para ser algo temporário, mas eles acabaram ficando lá por muito tempo, a ponto dos seus filhos Malom e Quilion crescerem, desposarem noivas estrangeiras, Ruth e Orfa. Os 3 homens da casa morrem, Elimeleque, Malom e Quilion. Orfa volta para sua família e Ruth acompanha Noemi, voltam para o território judeu. E a história possivelmente vocês já conhecem, mas leiam um livro de Ruth, que é um livro maravilhoso, que fala a respeito das boas novas de Jesus, neste texto aqui. Então pensam a respeito disso. Eles trocaram a sua herança pactual, aquilo que era símbolo da aliança com Deus, aquela terra, e por causa de vantagem financeira, eles foram para outro lugar. Quando alguém troca a sua comunhão com Deus, a sua aliança com Deus, por causa de dinheiro, o fim nunca é bom. O fim nunca é bom. Por que os donos dos porcos não apareceram para reivindicar uma indenização de Jesus, ou brigarem por causa do tamanho do prejuízo que eles estavam tomando? De acordo com alguns teólogos, principalmente, porque eles eram judeus, o que já seria uma vergonha, porque eles estavam possivelmente habitando terras pagãs para desfrutarem de vantagens financeiras, e isso é ganância. Eles preferiam o dinheiro no lugar da sua identidade judaica, porque o comércio de porcos para abastecer as legiões romanas era muito lucrativo, era bastante lucrativo. Quando eu estava estudando a respeito disso, eu me lembrei de um episódio. Evert e eu, recém-casados, não tínhamos as meninas ainda, e nós recebemos uma oportunidade para nós nos mudarmos para os Estados Unidos e nós trabalharmos lá. E nós queríamos muito ir para aquele lugar.
Pergunta se a gente orou. Pergunta se a gente perguntou para Deus se era para nós irmos para lá. Não. Nós colocamos diante de Deus, mas só depois que algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas muito erradas. Nós não perguntamos para os nossos pais o que eles achavam. A gente só comunicou e falamos assim: estamos indo. E voltamos, fomos para Maringá, comunicamos com eles, voltamos aqui. Morávamos em 4 Barras na época. E a gente já começou a se organizar para vender. Nós tínhamos uma escola de inglês. Nós começamos a nos organizarmos para vender a escola. E nós já estávamos embarcando e indo embora para os Estados Unidos. Nós comunicamos com os nossos pastores. E pensa uma pastora de oração, aquela pastora que eu tinha, que nem a pastora Juraci também. Uma mulher de oração, ela começou a orar. E eu também comecei a orar, porque eu lembrei, né? Sou crente, preciso orar. Comecei a colocar aquilo diante de Deus. Os nossos pais não concordaram e falaram assim: isso daí não parece algo bom. E a minha sogra na época conversou com a pastora dela lá em Maringá. E elas se dispuseram e começaram a orar. E aí então, lá em Maringá, a pastora teve um sonho, compartilhou com a minha sogra e minha sogra passou para mim. Quando passou para mim, eu continuei orando e aquilo foi descendo no coração. E eu falei: tem coisa errada aqui. Mas o Evert já estava nos Estados Unidos, gente. Ele já estava com o pé lá. Nós estávamos aqui, mas ele já estava com a cabeça lá. Então eu falei assim: amor, não está parecendo tão cor-de-rosa esse sonho. Não tá mais azeitado no meu coração isso daí. Ah, Daniela, pare de pensar besteira a respeito disso. Onde é que já se viu? O que tem a ver? Foi só um sonho, foi só não sei o quê. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, nada parece, né? Começou a falar: não tem nada a ver isso daí, e assim por diante. E aí nós dois começamos a atritar. E quando nós dois começamos a atritar, muito mais do que o sonho ou qualquer coisa, aqueles atritos começaram a me incomodar. Os nossos conflitos começaram a incomodar. E eu então comecei a orar cada vez mais, e quanto mais eu orava, mais o Espírito Santo falava no meu coração que não. De alguma forma aquilo começou a ficar, a não descer bem. E eu falava com o Evert, mas a gente não estava ali muito em acordo, muito alinhados. E aí então os nossos pastores, eles falaram que vinham para uma visita lá em casa. Na segunda-feira à noite. Gente, pastor vai na tua casa de segunda-feira à noite. E o Evert falou assim: não vou receber o pastor. De manhã o pastor falou assim: Dani, eu vou aí na casa de vocês para nós conversarmos. Eu falei para o Evert: amor, o pastor vem em casa. Ele falou: não vou receber. E aí eu falei assim: pastor, ele falou que não vai receber. Ele falou: não tem problema, eu vou do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Claro que ele recebeu, né? E aí então nossos pastores oraram conosco, conversaram conosco. E nós de verdade entendemos, inclusive o Evert, que não era para nós irmos. Naquela noite quem teve um sonho fui eu. Naquela noite quem teve um sonho foi eu. E foi um sonho terrível, e aparecia uma pessoa naquele sonho. E aquela pessoa que aparecia no sonho era uma pessoa que eu percebia que não era de Deus, agindo para nos levar para um lugar onde não era para nós irmos. Na terça-feira à noite, quando nós fechamos a escola, gente, 4 Barras é uma cidade pequena. E mais de 20 anos atrás, era menor ainda. À noite, quando nós estávamos já fechando a escola, os alunos já tinham ido embora, a pessoa do meu sonho apareceu, lá na escola. A hora que eu olhei, ela entrou, ela olhou, ela encarou, ela deu as costas e foi embora. Nunca mais vi. Numa cidade pequena que eu conhecia todo mundo, nunca tinha visto. Enfim, em alguns momentos, a gente corre o risco, sim,
de invertermos as prioridades da nossa vida, principalmente quando existe vantagem financeira, principalmente quando existe lucro. E sim, dinheiro pode ser uma coisa muito perigosa. A gente corre o risco, sim, de, ao invés de se dobrar ao Senhor como Senhor e provedor das nossas vidas, por questão de lucro, a gente se dobrar a um Deus que a Bíblia chama de Mamon, que é o recurso financeiro. E é um Deus que nos dá uma sensação de poder e de segurança também. Deus foi tão misericordioso conosco que não permitiu naquela época que nós fôssemos para os Estados Unidos. Ele tinha outras coisas a nosso respeito. Quem sabe, se em algum momento das nossas vidas nós invertemos as prioridades. Quem sabe se nós invertemos tempo com família. Quem sabe se nós invertemos paz nos nossos corações. Quem sabe se em alguns momentos nós deixamos nos levar por tormentos por causa de lucro, por causa de dinheiro. Quando nós lemos os versículos 14 e 17 do texto de Marcos, no capítulo 5, diz assim: as pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos nas cidades e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Eles tinham acabado de viver um milagre. Quando Jesus aniquilou os porcos, os pastores correram e contaram para todo mundo aquilo que tinha acontecido lá, e o povo foi até aquele lugar para ver o que tinha acontecido, e eles viram um milagre. Um homem que antes vivia gritando, nu, se flagelando, correndo entre os mortos e incontrolável, viram aquele homem assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E qual foi a reação daquelas pessoas que viram aquele milagre? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Não. Eles pediram que Jesus fosse embora. Como assim? Quem é que faz isso? Que tipo de atitude é essa? Os demônios ocupam o homem, assim como Roma ocupa a terra. Os porcos abastecem Roma, abastecem o sistema opressor. Nós preferimos os porcos. Nós preferimos a ocupação romana. Nós preferimos a opressão ao invés da libertação, porque ela pode ser mais lucrativa. O gadareno endemoniado, ele era a figura visível da condição daquela comunidade, entre a vida e a morte por causa da cobiça, por causa da ganância. O que Jesus fez não foi apenas uma libertação espiritual, mas uma confrontação financeira. Ele atacou o cofre da cidade e expôs que a economia daquele lugar estava fundamentada sobre a quebra da lei de Deus, sobre o abandono da aliança. E agora nós temos um conflito, um confronto nesta manhã. A economia da nossa casa, a economia da nossa empresa, os nossos bens, onde estão fundamentados? Nós podemos mudar de vida e reorganizarmos todas as nossas finanças, ou nós podemos mandar Jesus embora e deixar as coisas como elas estão. E eles poderiam nesse momento, aquele povo poderia nesse momento se render ao Criador do universo.
aquele que tem o poder sobre as tempestades, aquele que tem autoridade sobre o reino sobrenatural. Eles poderiam se render nesse momento, mas eles escolheram os porcos, o governo humano, o conforto financeiro. E quantas vezes nós preferimos o conforto ao invés da obediência? E nesse momento nós não estamos mais falando apenas de dinheiro. Quantas vezes preferimos o conforto do que a obediência? Quantas vezes a gente escolhe manter alguma coisa do jeito errado porque dá muito trabalho mudar? E pode ser que dê até prejuízo. Sejam negócios, sejam hábitos, sejam relacionamentos. Conheci um casal que vivia casado, mas que não regularizava a sua situação no papel, porque ele estava respondendo a processos, e seus bens estavam no nome da esposa. Então eles não casavam para não gerar um vínculo de nomes, porque se ele perdesse os processos, então o patrimônio que eles tinham. Quantas vezes a gente escolhe o erro ao invés da obediência, mesmo que seja de uma maneira velada, mesmo que seja de uma maneira escondida, porque afinal de contas ninguém sabe quem são os donos dos porcos. Muita gente sofre. A família do gadareno, os amigos do gadareno, os vizinhos do gadareno. Será que nós, em algum momento ou em alguma área da nossa vida, nós temos sido como esse gadareno, tentando tirar vantagem do reino de Roma e do reino de Deus, mas na verdade vivendo como mortos-vivos? Aceitamos a Jesus, queremos caminhar com Jesus, mas insistimos em manter velhas práticas escondidas, porque de alguma forma elas nos oferecem prazer, vantagem ou benefício imediato. E até quando nós suportaremos viver assim, perturbados, como gadarenos modernos? Eu estou na igreja e ninguém sabe que eu sou o dono dos porcos. Ninguém conhece as minhas impurezas, porque era isso que simbolizavam os porcos: impurezas. Vivo uma vida dupla. Eu gosto de estar na comunidade dos santos, dos vivos, mas eu também mantenho algumas ilicitudes de estimação, algumas impurezas que Deus já me mostrou, mas dentro de mim mesmo eu fico buscando algumas explicações equivocadas, dentro do meu entendimento, porque eu desejo mantê-las. O dono dos porcos não aparece na história, porque o dono dos porcos sou eu. Nós. E hoje, o Senhor nos convida ao arrependimento, à libertação dessas impurezas ilícitas que nos perturbam, que nos oprimem, que nos oferecem prazeres imediatos, vantagens imediatas, mas ao mesmo tempo uma vida atormentada para nós, para nossa casa, para aqueles que estão conosco. Em troca de prazeres e vantagens momentâneas, a gente continua preso ao mundo dos mortos. Uma casa linda, uma família maravilhosa, mas a gente prefere o cemitério. Podia desfrutar da companhia de amigos, mas prefere o isolamento, prefere a solidão, rejeita todo mundo e é hostil com todo aquele que tenta ajudar. Não tem disposição. Versículo 15. Quando chegaram próximos de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. A Bíblia diz que Jesus libertou aquele homem de tudo que o oprimia, e ele estava lúcido, pleno das suas faculdades mentais, com clareza de pensamento, com o sistema nervoso restaurado. Não estava mais correndo como um louco agitado, mas assentado, em paz, descansado, não mais nu, não mais com as suas vergonhas expostas e humilhado pela sua própria escolha e condição, mas agora com dignidade restaurada. Ele estava limpo e ele estava vestido, porque é isso que Jesus faz.
se tão somente nós confessarmos as nossas impurezas para Jesus, Ele pode nos libertar, nos restaurar, nos revigorar. Todo o nosso sistema nervoso, toda a ansiedade. No versículos 18 e 20, diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Aquele homem que Jesus libertou, a Bíblia diz que ele implorou que o levasse junto com ele, e Jesus não permitiu. E qual o motivo? A Bíblia explica: estratégia missionária. Jesus enviou o homem para a sua família, para testemunhar a respeito daquilo que tinha acontecido. Aquela família que sofreu a dor de tudo aquilo, de todo aquele ano, todos aqueles anos de opressão, tudo aquilo que aquela família viveu de dor, ela também seria restaurada, vendo agora este homem lúcido. A família tinha perdido, tinha já dado praticamente como perdido aquele homem, mas agora eles teriam a alegria da restauração, e eles também seriam restaurados. No entanto, ele não se ateve apenas à sua casa. Lembra que se a gente derramar óleo na nossa cabeça, 1 litro de óleo não vai ficar só na cabeça, ele vai escorrer, e louvado seja Deus por isso. Aquele homem saiu pregando por toda a região da Decápolis, pelas 10 cidades greco-romanas, e a sua transformação seria a mensagem que impactaria toda aquela região. Ele foi o primeiro missionário enviado por Jesus aos gentios, talvez antes mesmo de Paulo, né? Jesus nunca pediu prejuízo, nunca pediu desculpas pelo prejuízo dos porcos, porque uma vida vale mais do que a fortuna toda do mundo. E meses depois, Jesus volta para aquela região onde ele tinha sido expulso, porque depois que ele falou com aquele homem, ele subiu novamente no barco junto com os seus discípulos, e ele voltou. E aquele homem ficou lá. Meses depois, vamos para frente um pouquinho no capítulo 7 de Marcos. Marcos 7, 31. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Olha só, Decápolis de novo. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Olha a diferença de recepção. Tempos antes, aquele povo tinha expulsado Jesus da Decápolis. Meses atrás, eles falaram: vai embora, Jesus,
Vai embora, Jesus. Mas agora as multidões queriam ouvi-lo, estavam maravilhadas pelo seu poder. E quem sabe, se existem pessoas que estão perto de nós, que talvez ainda não quiseram ouvir ou receber Jesus, muito pelo contrário, o hostilizaram porque a nossa transformação talvez ainda não seja tão evidente, porque talvez estejamos ainda vacilando entre dois mundos. O único elemento que fez a diferença na Decápolis entre um tempo e outro de Jesus foi aquele homem que anunciou para toda aquela região aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Então, meu irmão, quais são os hábitos? Quais são as atitudes práticas? Quais são as palavras e pensamentos que você tinha quando você era morto, mas que agora que você é vivo, você precisa abandonar? Até quando vai viver como um zumbi espiritual? Até quando o inimigo vai ficar tirando vantagem de você e te perturbando? Porque são pecados não arrependidos e nem confessados, dando legalidade. Percebe que enquanto a gente tenta manter pecados ocultos, e ao mesmo tempo fazendo parte da nossa comunidade de fé, a gente vai ficando perturbado, a gente vem para a igreja e não se sente confortável, vai ficando meio coisado, como diz uma amiga minha. No entanto, assim como o nosso mestre cruzou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade e foi em resgate de um único discípulo que estava perturbado, oprimido, vivendo em inimizade com Deus, escravo de demônios, também ele veio da eternidade, venceu a morte em resgate de cada um de nós, que também estávamos em inimizade com Deus, mortos em nossos delitos e pecados. O nosso lugar último era o túmulo e a decomposição. Nós habitávamos entre os mortos, e o nosso destino era a morte eterna e a danação. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida.